E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, vamos gravar o Café com Fertilidade, que é um quadro que vocês sabem que eu gosto demais, onde eu pego as perguntas que vocês falaram aqui e tento responder de uma forma mais simples, né, menos técnica possível. Eu tenho dificuldade com isso, às vezes eu sou muito técnico, porque eu gosto ali das palavras e falar em sala de aula, mas a ideia do café é isso, ter um lugar simples. Se você no final do café ficou com dúvida, manda mensagem aqui pra gente, a gente responde pra vocês e considera se inscrever no canal, beleza? Puxa a vinheta. Vamos lá, a Mônica mandou a pergunta seguinte, ó. Doutor, hipertireoidismo e Hashimoto atrapalha engravidar? Descobri após aborto e não tô conseguindo mais engravidar e a minha menstruação é irregular. Olha que coisa interessante. Então a função da tireoide, acho que a primeira informação importante é que ela sim contribui para as taxas de gravidez. Tanto o hipertireoidismo, que seria uma hiperfunção do hormônio da tireoide, ali, né, da glândula tireoide, como a hipofunção, ela comentou no Hashimoto. Hashimoto é uma doença muito comum em mulher, que é basicamente o hipotireoidismo autoimune, né? A mulher faz um anticorpo ali contra a tireoide. A gente brinca que a mulher ali odeia a própria tireoide, porque é bem comum o anticorpo contra a tireoide. E tá nesse capítulo de doenças autoimunes do sistema do corpo humano, né? Da medicina que a gente estuda as doenças autoimunes. Por exemplo, o lúpus é uma doença autoimune, basicamente são os anticorpos contra os núcleos da célula, que é o fator antinúcleo. No caso do Hashimoto, a gente tem basicamente a antitireoglobulina e a antiperoxidase, que são dois marcadores, dois autoanticorpos contra proteínas da tireoide. E qual que é a ideia? Esse anticorpo fica ali, basicamente o corpo entende que tem um autoanticorpo contra aquela proteína, se junta ali, e as células do sistema imunológico vão atacando a tireoide. Dependendo dos títulos e do tempo, do percurso, o sistema imunológico ataca tanto a tireoide que a paciente faz um hipotireoidismo. E a gente sabe que os hipotireoidismos descontrolados aumentam o risco de abortamento, principalmente os TSHs acima de 5. Então, às vezes ela tem um hormônio da tireoide normal na circulação, mas o TSH já está um pouquinho acima. Isso já é um aumento de risco de abortamento. Então, sim, precisa tratar, tá bom? Agora, o meu único medo, ela fala assim, descobriu após o abortamento, isso sim é uma taxa de abortamento, mas ela fala, não estou conseguindo mais engravidar. Eu tenho um pouco de medo, assim, o hipotireoidismo, só se ele for muito descompensado, que a paciente não engravida, ou se causa alguma irregularidade menstrual. Então, eu pensaria em alguma outra causa. É bem mais comum a gente ver o hipotireoidismo não seguindo com a gestação do que o hipotireoidismo basicamente evitando a gravidez, tá bom? @Sabrina mandou o seguinte: alô, doutor, voltei para contar que diz a ressonância da minha pelve para preparo intestinal. Olha que interessante, ela assistiu um vídeo nosso, a gente fez uma pergunta, né? A gente basicamente respondeu uma pergunta de endometriose, ela voltou para falar que fez a ressonância com preparo no intestino. Não foi detectado outro foco de endometriose, somente o que eu já tinha. Recomenda tirar para conseguir engravidar? Sabrina, é uma pergunta bem importante, né? O capítulo ali de dificuldade para engravidar endometriose é um capítulo que a literatura não é tão clara, mas a literatura mostra sim o benefício do tratamento cirúrgico, né? Acho que o principal ponto é o quadro clínico, os pacientes que têm dor, pacientes que têm falha do tratamento clínico, os pacientes que pioram o tamanho de lesão, né, evoluem. Mas a gente vê algumas pacientes que não operam e perdem reserva ovariana ao longo do tempo. Isso é bem perigoso também. E principalmente se você não acha nenhuma outra causa e a paciente está tentando engravidar, a paciente quer engravidar, nesses casos parece sim que as pacientes que operam têm um benefício depois da cirurgia, principalmente no primeiro ano depois da cirurgia. Então é bem importante não bloquear a paciente depois da cirurgia, tá bom? E uma outra coisa que a literatura mostra bem, que não tem tanta aplicabilidade, a gente não vê muito médicos brasileiros fazendo, mas é um cálculo de chance estatística de engravidar espontaneamente depois da cirurgia, que chama Endometriose Fertility Index, que é um índice de gravidez espontânea depois das cirurgias para os pacientes que fizeram endometriose. Inclusive vou lançar um livro mês que vem, não sei quando que vai entrar esse vídeo, mas eu estou lançando um livro que é um guia completo de endometriose e infertilidade, e tem um capítulo lá só quando operar pacientes que estão tentando engravidar. Vale super a pena. Claro que é um livro técnico, mas se vocês quiserem, depois a gente comenta aqui sobre os capítulos. Beleza? Valeu, gente. Então essa foi a segunda pergunta de hoje, Sabrina, espero ter te ajudado. A Diana STS, ela falou o seguinte: em dezembro de 2023 tive um abortamento espontâneo.
de uma gravidez ectópica. Então, pessoal, primeira informação importante aqui, o que é a gravidez ectópica? É a gravidez que está fora da topografia habitual, que a gente chama de ectópica, ou seja, fora do período ali, fora do local adequado, que seria dentro do útero. Não fiz cirurgia, ou seja, algumas ectópicas elas têm resolução espontânea, muitas vezes ela sangra para a barriga, essa gestação a gente chama isso de aborto tubário, ou mesmo sangra para dentro do útero, que também é possível ser chamado ali de aborto tubário, depende da definição que você viu, mas basicamente é uma gestação que foi na trompa, foi feito o diagnóstico e não evoluiu, ou seja, a interrupção da gestação espontânea quando a gravidez é ectópica. Agora, em maio de 2024, engravidei tem risco de ser uma outra ectópica. Pessoal, infelizmente todo mundo que pergunta sobre isso é verdade. As pessoas que já tiveram uma ectópica, mesmo em tratamento conservador, ou seja, deixaram a trompa no lugar, ou mesmo as pacientes que operaram a trompa, elas têm risco de ter doença na outra trompa, né? Basicamente a pergunta é, por que uma trompa teve gravidez ectópica? Por que aconteceu? Normalmente, grande parte das vezes são as infecções pélvicas, e as infecções pélvicas elas dão bilateralmente. Dificilmente você tem uma salpingite ou tem uma doença tubária isolada quando as pacientes têm infecção. Isso é possível, então não significa que toda pessoa que engravida depois de uma ectópica vai ter ectópica consequentemente, tá bom? Mas, de qualquer forma, quando você olha o risco relativo dos trabalhos, eles mostram que a paciente sim tem um risco aumentado. Agora, a grande pergunta é, qual que é a conduta? A conduta basicamente é acompanhar precocemente, fazer os ultrassons para ver se a gravidez é ectópica mesmo ou não. E se a gravidez é ectópica, se Deus quiser, vai ser nada a fazer, você segue com a sua gestação normal, tá bom? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso, eu queria agradecer demais todo mundo que manda pergunta. Se você tá gostando do conteúdo, se inscreve no canal, comenta, compartilha e curte, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!